Olá, eu sou o professor Jair Feliciano, um dos professores de matemática do CEJA Padre Moretti. E estamos aqui mais uma vez em nossa sala de aula virtual. E o assunto de hoje será o conjunto dos números complexos. Vejamos o que é que nós temos reservado para hoje. Conjunto dos números complexos será representado pela letra C, mas acontece que não é uma letra C maiúscula qualquer, ela tem um diferencial, tem uma perninha extra nesta letra C. E também iremos conhecer a unidade imaginária. Esta unidade imaginária, conhecida como I, tornou possível a resolução de equações do segundo grau, onde lá no campo dos números reais era impossível, a solução era vazia. Mas no conjunto dos números complexos, nós vamos ter solução. A unidade imaginária, I, ela é igual à raiz quadrada de menos 1, ou I ao quadrado é igual a menos 1. Vejamos a aplicação. Como é que se resolve uma equação do segundo grau usando o conjunto dos números complexos? Em nosso primeiro exemplo, x ao quadrado mais 49 igual a zero. Esse 49 que está aqui somando, vamos passar para o segundo membro com a operação inversa. E a operação inversa da adição é a subtração. Vamos ter x ao quadrado igual a menos 49. Para nos livrarmos desse expoentezinho 2, nós iremos extrair a raiz quadrada de menos 49. Acontece que nós temos um combinado. Todas as vezes em que nós formos usar a raiz quadrada, teremos que usar o mais ou menos, porque uma razão pode ser tanto um número positivo como um número negativo. E raiz quadrada de menos 49, nós podemos separar em duas partes. Podemos separar na raiz quadrada de 49, multiplicado pela raiz quadrada de menos 1, porque 49 vezes menos 1 dá menos 49. Ora, raiz quadrada de 49, nós sabemos que é 7. E aprendemos que a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Portanto, temos x igual a mais ou menos 7i. 7 é a raiz quadrada de 49 e i é o valor da raiz quadrada de menos 1. Portanto, aqui nós temos as nossas duas soluções. Temos o 7i e o menos 7i. E assim terminamos a resolução do nosso primeiro exemplo. Em nosso segundo exemplo, temos x ao quadrado mais 10 igual a zero. Também aqui vamos fazer letras para um lado, números para o outro. O 10, que está somando, vai passar para o segundo membro, subtraindo. E para nos livrarmos do 2, nós iremos extrair a raiz quadrada de menos 10. Lembre-se, entrou com a raiz quadrada, entrou com mais ou menos. E aquele menos 10, nós iremos dividir em duas partes, a raiz de 10 e a raiz de menos 1. Mas observe que 10 não tem uma raiz quadrada exata, mas a raiz quadrada de menos 1 é igual a i. Logo, teremos x igual a mais ou menos raiz quadrada de 10i. Onde nós temos aqui duas soluções, o mais raiz de 10i e o menos raiz de 10i. Aqui estão as nossas soluções, são duas. E em nosso terceiro exemplo, nós temos uma equação do segundo grau completa, onde sabemos identificar os valores de A, de B e de C. A é o coeficiente de x ao quadrado. Quando não tem nada aqui na frente, subentende-se que tenha o 1. B é o coeficiente de x, menos 6. E C é o termo independente, aquele número que vem sem acompanhamento de letras.
Uma vez que sabemos identificar os valores de A, B e C, vamos escrever a fórmula de delta. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. E vamos substituir letras por números. Delta é igual a B. B menos 6, por ser negativo, vamos representá-lo entre parênteses. Menos 6 ao quadrado, menos 4, vezes A, que vale 1, vezes C, que vale 13. A nossa prioridade vai estar aqui na potenciação. Menos 6 ao quadrado, que vai dar mais 36. E repetir o restante. Menos 4 vezes 1 vezes 13. Delta é igual a 36 menos, aí sim, resolve-se a multiplicação. 4 vezes 1, 4, vezes 13, 52. E 36 menos 52 vai dar menos 16. Delta é um valor negativo. Aí, vamos partir para a fórmula de Bhaskara. X igual a menos B, mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2A. E vamos substituir letras por número. X é igual a menos, que faz parte da fórmula, está lá o menos na frente do B. B vale menos 6, mais ou menos raiz quadrada de delta, e delta vale menos 16, sobre 2 vezes A. Aqui, nós iremos fazer 3 operações. A primeira, menos com menos, eliminar os parênteses. A segunda, extrair a raiz quadrada de menos 16. É extrair a raiz quadrada de 16, que é 4, e a raiz quadrada de menos 1 é igual a I. E também nós iremos efetuar essa multiplicação do 2 vezes 1. Portanto, x vai ser igual a 6 mais ou menos 4i sobre 2. Daqui vamos abrir para o x' e o x duas linhas. Para o x', vamos usar o sinal de mais. 6 mais 4i sobre 2. E aqui nós vamos poder simplificar todos os valores por 2. Observe que dá para dividir esse número por 2, esse por 2 e esse por 2. Ao dividirmos, vamos ter 3 mais 2i. Embaixo, 2 dividido por 2 daria 1, só que 1 embaixo é facultativo, coloca só se quiser. No x duas linhas, temos 6 menos 4i sobre 2, que também vamos simplificar todos esses valores por 2. Ficará 3 menos 2i. E aí, conjunto solução. 3 mais 2i, 3 menos 2i. E assim, chegamos ao final. Chegamos ao final da resolução de uma equação do segundo grau, tanto completa como incompleta, no campo dos números complexos. Senhores, fiquem com Deus e até a próxima aula.